Pode começar, Mr. Lipelmon. Alright, vamos lá. O slide está meio mediano, porque eu fiz esse bagulho correndo, né? Então eu só tentei deixar organizado. Mas enfim, fiz uma torreta. Isso daqui é legal. Chablau. Enfim, vamos embora. Vamos começar pelo que eu considero mais básico. Vamos começar pela tese, pode ser? Ok. Tese, como em todo grande momento da nossa vida que a gente fez daqui pelo menos uma vez ao ano, a gente fez daqui todo ano ao menos uma vez. Tese, vamos lá. O texto dissertativo e argumentativo tem uma função social e visa defender um posicionamento crítico. Blá, 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 blá. O que isso quer dizer? A redação que a gente faz, esse texto que é cobrado no Enem ou em N vestibulares por aí, tem um objetivo de, tipo assim, fazer a sociedade um pouco melhor. Resolver algum problema da sociedade. Eles querem colocar jovens entre 16 e 25 anos para resolver um problema que o pessoal aí de 40 anos, que o presidente da república não conseguiu resolver. Quem é que tem que resolver? A gente, certo? Enfim, a tese, basicamente, é o que você quer, o seu objetivo com esse texto, o seu objetivo com a sua redação. No caso do texto dissertativo argumentativo, é defender um ponto de vista, é defender um posicionamento. Que posicionamento pode ser esse? Pô, sei lá, vamos supor aí que o tema da redação é os impactos do uso da inteligência artificial na educação do Brasil. Beleza. Aí você, sei lá, acha que inteligência artificial ajuda, ela corrobora para que o ensino tenha uma maior qualidade. Beleza, então isso daqui é sua tese. Isso daqui é o que você vai trabalhar para defender durante o texto. Nosso objetivo aqui não é fazer um texto. Nosso objetivo aqui é analisar o texto. Enfim, vamos embora. Começar a partir disso. Vamos lá. Esse texto que todo mundo já viu uma vez ao menos na sua vida em alguma prova. Tá chegando o Natal! Chegando o Natal! Meu Deus! Beleza. Qual que é o ponto de vista retratado aí? Qual que é a tese, dá pra gente dizer? A tese é a seguinte: enquanto para algumas pessoas, enquanto para alguns, o Natal é motivo de alegria, comemoração, é algo bom, é algo positivo, ao menos no ponto de vista dessas pessoas, essas primeiras pessoas, não é do singular nem nada, são só as primeiras pessoas. Tanto do ponto de vista dessas primeiras pessoas, é algo bom, é algo legal? Você chega aqui no segundo ponto, que, pô, a opinião deles, a tese deles, é que fudeu, tá chegando o Natal, já era. Nesse segundo grupo aqui, não de pessoas, né, animais, mas enfim, Natal não é algo bom, afinal, pô, vai matar o peru da gente, lá ele. Então, isso que vai se dar ali em um texto. A prova pode te jogar, por exemplo, um texto em que você tem uma opinião positiva sobre algo e comparar ele com um texto que se tem uma opinião negativa sobre algo. E aí, tipo assim, vai falar, os dois textos oferecidos, o texto 1 e o texto 2, se relacionam de que modo? Aí você tem que falar, pô, no texto 1, o Natal é visto desse modo, nananana. No texto 2, ao contrário do texto 1, o Natal é visto de um modo negativo, nananana. Beleza? E aí, pô, a imagem abaixo aborda um conceito importante presente no artigo de opinião, que é, pô, a opinião. A opinião é o que vai mover o seu texto e a opinião é o que vai formar a tese. Ah, por que não é a tese? Por que a resposta não é a tese? Pô, porque, primeiro ponto, isso daqui não é um texto dissertativo argumentativo. Isso aqui dá pra gente dizer aí que, pô, é uma charge da vida, uma tirinha, um quadrinho. Então não vai ter a tese. Mas tem a opinião. Opinião que vai ser usada como fundamento para sua tese. Compreende? Perfeito.
Sigamos. Então, por isso, o ponto aqui destacado é a opinião e não a tese. Não. Sigamos. Aí aqui a gente tem um texto enorme de gigante, caramba. Jesus. Mas vamos lá. Marca texto. Vamos deixar uma corzinha bonitinha aqui, ó. Rosa. Durante bilhões de anos, segundo Darwin, a vida vem se diferenciando por meio de processos evolutivos, através dos quais surgiu o homem. Portanto, somos fruto da diferença. De que é a conclusão que começamos a mesma espécie. Nunca vai concordar sempre. E tem duas coisas que estão fazendo com que essa tese aqui seja confirmada, ok? Ok. Dois argumentos. Não. A necessidade de educação e de civilização do indivíduo. Os parágrafos em que esses argumentos foram desenvolvidos são, respectivamente, aí é que você tem que pautar no texto. O que você está procurando? Educação e civilização. Pô, onde vai falar sobre educação e civilização? É precisar qualidade. Ó, educação. Então aqui tá certo. Que fala de educação. Não. Vamos lá, próximo parágrafo. A sociedade de verdade região não está escrito na Constituição das países. São respeito. Pô, tá falando aqui sobre educação e civilização. Não deve ferir as liberdades ali. Pô, de certo modo, tá abordando aqui a civilização do indivíduo. O último aqui é só uma conclusão. Então a gente pode ter aqui o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro. Só que, pô, o primeiro parágrafo, ele tá apresentando os argumentos, certo? Então não pode ser, se ele apresenta os argumentos aqui, não pode ser ele. Ele tá apresentando os argumentos, ele tá falando o que vai ser tratado, blá blá blá, ppp. Então não pode ser. Então, o segundo e o terceiro parágrafo. Letra D. Todos concordam? Sim. Sim. Perfeito. Gabarito para quem quiser conferir. Aqui embaixo dessa nuvem. Vou deixar anotado aqui. Quem entrar aqui na tela mais tarde, confere. Gabarito. E aí, para deixar bonitinho, para quem entrar mais tarde, vamos apagar tudo isso daqui que foi feito. Ok, tese. Alguém tá aí querendo fazer uma análise, comentário, coisa do tipo? Ou chuchu beleza, supimpa? Sem problemas. Beleza, Sim, então boa. sigamos. Tudo apagado aqui para quem quiser entrar depois, tá bonitinho. Simbora. Tipos de argumento. Bom, antes de falar de tipos de argumento, blá 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 blá, primeiro é importante a gente entender what the hell is um argumento? O que é um argumento? Mas que diabos é um argumento? Pô, vamos lá. Argumento é o que você vai utilizar para defender as suas ideias, para defender a sua tese. Isso mesmo. Aí eu morro aqui. Enfim, argumento é o que você vai usar para defender a sua tese, para defender a sua argumentação. Tudo bem? Defender sua argumentação. Ou escritinha complicada, né? Enfim, defender sua argumentação. Beleza. A gente tem ali tipos de argumentos para você defender a argumentação. Vamos lá. Tipos de argumento. Oh, Marroi! Primeiro que a gente tem argumento de autoridade. Como o próprio nome já fala,
você vai citar uma autoridade. O que seria uma autoridade? Autoridade é alguém que tem liberdade para falar sobre um assunto de modo correto, sem utilizar de opiniões, pode-se dizer assim, mas que se utiliza de fatos. Quem, ao falar de alguma coisa, vai utilizar fatos? Alguém que trabalha na área, alguém que pesquisa sobre isso. Então, ao falar ali ao argumento de autoridade, a gente vai estar pensando ali num filósofo, um cara que, tipo assim, passa a vida pensando sobre isso, né? Um filósofo, um Sérgio da vida. A gente vai estar pensando ali, dependendo do texto, em um médico, em um psicólogo, em um dono de uma startup multibilionário, alguém ali que tem influência, alguém que tem influência, influência naquela área. Vou tá acentuando tudo não, tá? Porque eu tô com preguiça. Enfim, alguém que tem alguma influência naquela área. Autoridade, compreendido? Sim. Aqui nós temos argumentos de exemplificação e de comparação. Mano, exemplificação, o próprio nome já fala. O que você vai estar fazendo na exemplificação? Você está exemplificando, você está dando um exemplo. Os exemplos retirados de uma obra ou de uma situação diferente ilustram algo na realidade. Exemplos retirados em uma obra. Sei lá, vamos falar sobre manipulação midiática. Aí você fala lá. Segundo a obra, de acordo com a obra, tanto faz. De George Orwell, no livro 1984. E aí você começa a falar sobre isso. Pô, você tá tirando o livro do cara, o livro 1984, você tá usando ele para falar sobre algo. Você vai usar ele como um exemplo para falar sobre o que está acontecendo agora. Você também pode pegar essa exemplificação, como o Roberto falou na aula hoje, de uma situação real que seja diferente. Como assim? Pô, tem ali, sei lá, uma notícia que, sei lá, vou lá uma manchete aqui. Norueguês de 75 anos de idade descobre que estava sendo espionado por golpistas pela câmera de seu MacBook, por exemplo. Pô, e aí você vai lá e traz essa notícia, a situação real que aconteceu, tipo, na Noruega, do outro lado do mundo, para comparar com algo na sua realidade. Algo da sua realidade, algo que está acontecendo aqui no Brasil, algo que está acontecendo aqui com você. Ok? Comparação é muito similar, de certo modo dizendo, à exemplificação. Por quê? Na exemplificação, você vai dizer, tipo assim, pô, você vai explicar o que está acontecendo e depois dar o exemplo. Pô, aí pensar aqui. A espionagem das vidas pessoais das pessoas por meio dos aparelhos eletrônicos, nananã. Como exemplo, podemos citar o caso do senhor da Noruega que teve seu MacBook hackeado e foi espionado durante 3 meses. Você primeiro falou ali a situação e depois falou a história do senhorzinho lá. Depois você usou ele como exemplo. No caso da comparação, você vai pegar aqui, sei lá, o livro do de George Orwell, 1984, a sociedade é controlada pelo governo e todas as ações são observadas pelas chamadas telas, teletelas. Beleza, e aí você vai comparar.
Assim como na obra de George Orwell, na sociedade contemporânea atual, nos encontramos sob constante supervisão e espionagem não apenas do governo, mas também das grandes companhias digitais. Percebe que a diferença ali de um e outro é a ordem que você coloca? Então é importante você analisar isso, a ordem e a palavra, o conectivo que você vai usar. Então preste atenção nisso, porque de certo modo eles são bem similares. Ok? Similares, mas ao Deixa mesmo eu tempo. Pergunta. Deixa eu perguntar aqui rapidão. Tipo assim, você falou que são similares. Se não perguntar, nesse trecho é utilizado que tipo de argumento? Dá pra ele, tipo assim, ser mais de um tipo? Por exemplo, tipo, sei lá. É isso aí. Aqui na Tipo, resposta curta, não dá. Por que que não dá? Porque 88,88888888% das vezes, 99% das vezes, 100% das vezes que aparecer para nós aí no colégio, você vai ter um conectivo. Esse conectivo, se você ficar na dúvida, é só você consultar ele. Por quê? Porque quando você consultar esse conectivo, ele vai tirar essa dúvida. Ele vai lá. Ele vai estar falando lá, por exemplo, vai estar falando em conformidade. Então vai ter um conectivo ali que vai estar te indicando qual desses dois aqui é o que está sendo usado. Uhum. Então é bem fácil. Entendi. Alright. Thank you. Vamos lá. Retornemos então. Podemos seguir? Causa e consequência. Podemos. Causa e consequência. Comprovação. Causa e consequência. Causa e consequência é uma coisa que vai te levar a outra. Como assim? Sei lá, vamos criar outra manchete aqui. Dia 26 de fevereiro de 2026, uma barragem acaba rompendo e destruindo uma aldeia indígena milenar no centro da Amazônia. Beleza. 2 anos após esse acontecimento, aquela comunidade ainda encontra-se sob diversas dificuldades, problemas financeiros e não teve a reconstrução de sua antiga aldeia. O que foi a causa? A causa foi ali o rompimento da barragem, blá 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 blá, certo? Certo. Qual foi a consequência? A consequência é que passaram-se 2 anos e o pessoal ainda tá na merda. Estão passando fome, estão sem dinheiro, não teve a reconstrução da aldeia, os índios tá lá. Uga, 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 índio comer peixe. Então, basicamente, você vai ter uma coisa que vai levar a outra. Um acontecimento que vai acarretar outro, né? Então, tipo assim, se ele falar, tipo assim, o que levou até o resultado e explica consequências. Mas, tipo assim, se ele falar sobre o rompimento de uma barragem e que 3 anos depois as famílias que ali viviam ainda encontram dificuldades, pois não têm onde morar, coisa do tipo. Pô, ele falou o que causou isso e a consequência. Pô, é causa e consequência. Ele tá falando o que levou aquele problema e qual o problema. Causa e consequência, right? Tá bom. Comprovação. Alright. Comprovação, na minha opinião,
é o mais fácil que tem. Por quê? Pra você identificar se é de comprovação, você precisa ver uma coisa. Se tem fatos e dados. Fatos e dados. O que é isso? Pô, joga lá. Segundo dados do IBGE. Segundo o IBGE. Aí vai ter lá uma estatística, um número, sei lá. 1,7 milhões de brasileiros. Nananana. Ou, se você for seguir o Lula, 1,7 bilhões de brasileiros, né? Se você for seguir o Lula da vida. Mas, enfim. Comprovação, você vai ter um dado estatístico, um dado numeral. Você vai ter ali 10%, você vai ter ali 15 milhões de pessoas no mundo, blá, 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 blá. Você vai ter um número, você vai ter alguma coisa para se basear. Tá, então quer dizer que se você jogar ali um dado, segundo, pesquisas do G1, a padaria do seu Zé e todos os outros mercados da região de nananana venderam 30% a mais durante o Natal. Pô, isso aqui é um dado estatístico. Segundo o G1, então você já tem uma fonte, 30% você tem um número, e aí você tem do que é essa numeração. 30% das vendas aumentaram durante o nananana. Ok? É, na minha opinião, o mais fácil. Só procurar algum dado. A maioria das vezes vai ser segundo, sei lá, segundo a OMS, segundo o IBGE, segundo dados da ONU. Vai ser segundo dados de alguma dessas daí. Pode aparecer, sei lá, do G1, da CNN? Pode, mas o mais comum é algum desses três aqui. Ok? Dúvidas até agora? O que acontece? Só aquele material que eu pensei que tinha chegado para vocês também, mas chegou aparentemente só pra gente. A minha professora que postou. Lá eles falam que os tipos de argumentos tem lá o de autoridade. E o de autoridade ele se assemelha muito com esse bagulho de você citar o IBGE, o OMS e tal. Só que, tipo assim, acho que o que vai diferenciar, por exemplo, esse de autoridade, que cita esse caso aí da. IBGE é justamente esse negócio de, tipo assim, ter uma porcentagem, um Exatamente. dado, ter alguma coisa, algum valor numérico. Eu acho que não tem esse numérico, não tem esse acento aí. Analfabetismo pegou. Vai ter algum dado numérico. Exatamente. Tipo assim, se ele falar, sei lá, segundo o pesquisador nananana da Organização Mundial da Saúde, aí é de autoridade. Agora, se ele falar só, tipo assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% das pessoas têm uma infecção naturalmente inativa dentro do seu sistema digestório, ou coisa do tipo. Aí é comprovação. Comprovação. Sigamos. Ok, mano. Raciocínio lógico. Cara, raciocínio lógico é exatamente o que o nome diz. É um raciocínio lógico. Você vai conduzir a pessoa a partir de argumentos lógicos a um pensamento que você quer. Então você vai usar o raciocínio lógico para conduzir a pessoa a um pensamento. Beleza. Exemplo.
Vamos lá. Agrotóxicos. Ou melhor, vamos dizer assim, a concentração de mercúrio liberada nos rios por meio da... Como é que chama os caras? Por meio do garimpo. Aí você fala lá, o garimpo, quando utiliza esse mercúrio para a prática do garimpo, a água do rio, a fonte hídrica daquela região acaba sendo contaminada. Com isso, os animais que naquela região habitam vão se infectar com mercúrio e podem acabar sendo capturados e vendidos para o consumo humano, fazendo com que uma pessoa ingira esse mercúrio e morra por um tipo de infecção, por uma doença, sei lá. Aí você vai ter que usar seus conhecimentos bioquímicos, blá blá blá. Mas enfim, o ponto é o seguinte: você levou o cara de modo lógico a relacionar que o cara que tá lá no meio da Amazônia garimpando e que usou mercúrio, não é aquele personagem de X-Men, mas o elemento químico da tabela periódica, é o metal que é líquido em temperatura ambiente da vida. O cara que tá lá na Amazônia garimpando, usando mercúrio, e aí o peixe que comeu isso, acabou indo parar na sua mesa, você comeu isso e passou mal e foi pro hospital. Você conseguiu levar o cara a partir de um raciocínio lógico que faz sentido comprar a sua ideia. Pô, por mais que, tipo assim, quando você pensa um processo grande e tudo mais, faz sentido isso. Pô, porque vamos pensar em uma escala grande. Vamos fazer um desenho aqui criminoso da Amazônia, né? Mas a Amazônia, sei lá, a Amazônia é esse daqui. Esse desenho criminoso da Amazônia, tudo bem? Pô, aí a gente tem o riozinho que passa aqui, ó. O Amazonas. Você tem os caras garimpando nesses pontos aqui, ó. Chap, 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 chap. Se toda essa região que esses caras tá aqui tem mercúrio, esse mercúrio vai seguir a partir do fluxo do rio. Esse fluxo do rio, a gente tem peixes vivendo aqui. Peixes esses que agora estão infectados com mercúrio. Mercúrio esse que depois de um tempo o peixe vai ser capturado e vai estar ali no mercado da esquina. Mercado da esquina que vai te vender. E aí você vai comer e vai se lascar. É um processo grande, é um processo longo. Mas quando você pensa, racionalmente faz sentido isso acontecer. Compreende? Entendo. Então tem que ter alguma lógica por trás disso. Não adianta você me falar, porque você vai comer um peixe da Amazônia que ingeriu mercúrio e vai morrer. Não, qual a lógica por trás disso? E se eu não comer peixe? E se eu não comer peixe? Eu não como peixe. E aí? Então você tem que criar todo um raciocínio lógico para levar até isso. Beleza. Confronto. Olha lá. Confronto. Pam, para, pam, 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 pam. Vamos lá. Posicionamento. Ih, rapaz, o bagulho parece que ficou invisível. Tô invisível. Posicionamento contrário a uma ideia que já é existente. Sei lá, enfim, saiu errado aí, isso aí, mas beleza. Mostra posicionamento contrário a uma ideia já existente. O que isso quer dizer? Pô, você tá defendendo, sei lá, alguém dá uma ideia aí, eu não consigo pensar em mais nenhum tema para redação. Alguém sugere um tema? Mano, eu penso em consumismo. Pô, beleza, tá, consumismo, nada genérico, tema nem um pouco beleza.
Parece o pessoal da sala, ai, que tema vocês querem? Ai, professor, é consumismo. Não é como se a gente tivesse feito 4 redação de consumismo, mas beleza. Beleza. Posicionamento contrário a uma ideia que já existe. Vamos lá. Você vai lá e cita um filósofo que diz o seguinte, eu estou inventando. Quanto mais as pessoas adquirem, mais pobres elas ficam. Você joga aí a ideia desse filósofo. Só que, tipo assim, o que você está querendo defender na sua redação? Você está querendo defender o contrário disso. Então você joga o argumento desse filósofo e fala lá. Em oposição, em contraponto ao pensamento do filósofo tal, uma pesquisa da OMS afirma que ao realizarem compras, a satisfação das pessoas aumenta, sua dopamina eleva e elas ficam mais felizes e sentem-se realizadas. E aí você vai discorrer sobre o porquê aquele filósofo está errado e o porquê a pesquisa da Organização Mundial da Saúde está certa. Você pegou um argumento de um cara que diz, tipo assim, consumismo é uma merda, pegou um dado ali de uma organização que diz, tipo assim, o consumismo é bom. E vai estar refutando o argumento daquele filósofo com base no seu conhecimento que você está jogando dentro ali da redação e com base na informação lá da OMS. E aí, de brincadeira, você acabou usando ali um argumento de comprovação da OMS e um argumento de autoridade do filósofo. Só que esse argumento de autoridade não tá, tipo, para defender o seu texto. Então, tecnicamente, ele não conta. Ok? Ok. É claro que pode aparecer diferente disso. Pode aparecer, sei lá, só a citação do filósofo e aí você vai estar refutando ela sem a OMS. Você pode usar só a OMS e rebater ela. Sei lá, isso daí vai do texto que você está analisando, né? Mas é seguindo essa linha de raciocínio. Holy moly, não dá para pagar. Então, sigamos. Aqui, atividade. Foi a última que eu fiz antes de ficar com preguiça de fazer esse slide. Vamos lá. Até o momento, nós vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de argumento. São todos. Eu coloquei aqui 7 trechos. Felipe Almon, pode até pausar a gravação aí. Eu quero aí que vocês basicamente digam para mim sabe, aquela possibilidade. Se e somente se. É tipo matemática. Se, somente se. Nananana. Beleza. Então, condição é necessária alguma coisa para outra acontecer. Se a gente fosse dar um exemplo matemático, x mais 4 igual a 9. Em que momento isso daqui vai se tornar verdadeiro? No momento que você passar o 4 do outro lado sendo negativo. Isso daqui. Isso daí é você tá fazendo a resolução dela. Mas aí se você for, tipo assim, fazer uma maneira já tendo a resolução final, isso daqui se torna verdadeiro quando x for igual a 5. Quando x é igual a 5, essa equação se torna verdadeira. Isso é uma condição. A condição para que tal equação torne-se verdadeira é x ser igual a 5. Mesma coisa em português. Se, caso, desde que, a menos que, isso é como se fosse o valor, o que faz o valor de x ter que ser 5. Ok? Comparação ali mais suavinha para ajudar a entender. Um cálculo bem suavão aí, para qualquer acéfalo conseguir entender. Perfeito. Podemos seguir? Sim. Ok. Vamos lá. Comparação. Comparação vai ser uma
comparatividade. O que é uma comparatividade? É uma comparação. Comparatividade pode ser de superioridade, inferioridade ou igualdade. Importante dizer, muito importante, presta atenção aqui, tema da cor, vamos pegar aqui esse, sei lá, pegar uma cor diferente que eu não usei até agora. Um verde água. Legal. Ó, observa aqui, ó, tão quanto, tanto quanto, a menos que. Vocês percebem em comum, ao contrário dos outros, que aqui é uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra. Ao contrário dos outros, que tem pelo menos ali um ou outro que é uma palavra, tem outros ali que são duas, tal. Esse daqui é obrigatório ter pelo menos duas. Por quê? Porque você está comparando. Você precisa, para comparar, você precisa de duas coisas. Você precisa de ter um X e um Y. Você precisa ter um elemento aqui e um elemento aqui. Se você não tem dois elementos, não dá para você comparar um ao outro. Então, para ser uma comparação, você precisa ter dois elementos ou mais. Por isso, você tem que tão quanto. Por que você tem os dois? Porque se você não tiver os dois, você não compara. Você precisa ter os dois para realizar essa comparação. Pizza é tão bom quanto sanduíche. Tão bom quanto sanduíche. Você está comparando os dois. Você precisa da pizza e do sanduíche para essa comparação ter sentido. Se não tiver os dois, a comparação não vai ter sentido, compreende? Sim. Exatamente. Obrigado. É basicamente isso, em geral. Essa partecita aqui. Tem que ter os dois. Para ser uma comparação de verdade, necessita. Tem que ter os dois. Né? Ok. Sigamos. Finalidade. O que é uma finalidade? Finalidade é um objetivo. Então, quando você tem aqui um argumento, você tem aqui um operador de. Argumento é foda, né? Você tem um operador ali para finalidade, ele vai estar visando um objetivo. Ele vai estar querendo. Ele tem um propósito de algo. Para isso, ele vai usar para, a fim de, com o objetivo de. O menos improvável de aparecer é esse com o objetivo de, porque fica muito claro que é finalidade, né? Mas qualquer um desses outros aqui, para, a fim de, ou qualquer um, você ficou, tipo, em dúvida, pô, será que é, será que não é? Faz a substituição, troca esse para, esse a fim de, para com o objetivo, com a finalidade de. Troca. Faz essa substituição aí, faz esse teste. Pode fazer isso em qualquer um dos outros, mas aqui é onde vai ficar mais claro, na minha opinião. Ok? Ok. Então, você tem um objetivo, algo a ser cumprido, algo a ser alcançado. Vambora, acho que tá acabando essa parte, porque ainda tem muita coisa. Vamos lá. Conclusão, pronomes demonstrativos. Conclusão. Concluindo, né, mano? Tá. Concluindo uma ideia. Concluindo uma ideia. Deixa eu separar aqui. Encerra uma ideia. Conclui essa ideia. Ó, ou o pensamento. Cara, conclusão eu acho que é o mais. É o mais óbvio, porque a gente vê isso daqui sempre, né? É o portanto, logo, por fim, então, assim, por isso. Vai estar encerrando a ideia, vai estar
terminando o seu pensamento. Mais óbvio, na minha opinião. Alright? Alright. Vamos lá. Pronome demonstrativo. O que é o pronome demonstrativo? É um pronome. Pronome pode ser oblíquo, pessoal do caso reto. Então, tipo, eu, tu, ele, nós, vós. Me, mim, contigo, te, lhe. Ou demonstrativo. Demonstrativo, a gente tem o esse, essa, a gente tem este, a gente tem esta, a gente tem aquele, a gente tem aquele ou aquela. Geralmente, pronome demonstrativo, quando a gente usa no dia a dia, é para demonstrar a distância que algo tá da gente. Então, tipo assim, a gente tá na sala de aula, o professor tá com um pincel fazendo alguma coisa no quadro e a gente tá conversando com quem tá do nosso lado. Pô, tu viu que o professor tá com um pincel, sei lá, é a aula do Sérgio. O Sérgio tá com o pincel da Sheila. Lá ele. Pô, via mesmo, então aquele pincel é da Sheila? Sim, aquele pincel é da Sheila. Percebeu que a gente usou aquele? Sim, senhor. Aquele é para indicar a distância. Como assim a distância? O pincel está mais perto de quem? Primeiro, de mim. Segundo, do meu amigo. Ou terceiro, de nenhum de nós dois. Ele está mais perto de uma outra pessoa. Ou igualmente longe de nós dois. Longe de vocês dois. Exatamente. O pincel está na terceira opção. Terceira opção é o aquele. Se o pincel estivesse mais perto de você, seria o esse. Se estivesse mais perto de mim, seria o este. Serve para demonstrar ali uma distância ou também retomar um termo anterior. Tipo, esse negócio aqui, tipo, a gente tá falando do pincel. Esse pincel aí é velho. Beleza, passou um tempo. Nananana. Este negócio aí é velho. Este tá retomando o quê? Céu. Foi falado anteriormente. No caso aqui que a gente está analisando, ele está justamente com essa função de retomar aquilo falado antes. Só que temos uma coisa, a gente vai usar aqui esse, essa, isso. Como a gente tem que ser numa redação impessoal, nós não vamos usar isto, nós não vamos usar este, porque a gente tem que ser impessoal. Então não podemos usar esses daqui. Não use. Tudo bem? Vou pagar aqui para deixar bonitinho. Este, isto. Você, em hipótese alguma, deverá usar esses daqui, tá? Compreendido? O que é que você faz com este, isso, esta? Você usa ou não? Não. Não usa. Isso aí. Parabéns. Isso que é dedicação, disciplina, lealdade, raça e vibração. Tá bom. Pronome relativo. Vão retomar informações anteriores. Mesmo caso aí, basicamente, do pronome demonstrativo. Pronome vai estar retomando um termo, informação anterior. 99% dos casos. Toma informações. A gente tem o que. O que é um caso à parte, porque ele tem para ele ser um pronome relativo, ele tem que vir após um substantivo. Se esse que, esse que vier após um verbo, preste bem atenção, era após um verbo,
ele não vai ser um pronome relativo. Se ele vier após um verbo, ele vai ser uma conjunção. Que é uma conjunção mesmo. Cara, eu vou olhar no fundo da sua alma e vou dizer, não lembro. Mas ele vai ser uma conjunção. Tá. Agora, se ele vier Então- depois de um substantivo, ele é um pronome relativo. Tá, então, por exemplo, se eu falar Rubens que pegou a caneta, aí o que é o pronome relativo? Exatamente. Agora, se você falar, colocar um verbo antes desse que, aí já não é um pronome relativo. É porque ele vai. Ó, pensa comigo, ele tá retomando o termo anterior, certo? Vamos Certo? dar um pouco de lógica. Ele tá retomando o termo anterior. Termo anterior é um nome, certo? Certo. Então, o nome é um substantivo. E se, por exemplo, tiver assim, um verbo, aí depois um artigo, por exemplo, o, e depois o que? Por exemplo, Rubens Pô, roubou o que todos queriam. que esse o que não tá se referindo ao nome, não tá se referindo ao Rubens. Tá se referindo ao o que foi roubado. Quem rouba alguma coisa. Isso daí é um verbo transitivo. O que precisa de complemento é indireto. Então é o A verbo transitivo transitividade verbal não é indireto. indireto. É porque ele precisa de um complemento. Esse o que, nesse caso aí, vai estar servindo como o complemento. Complemento verbal. Complemento verbal. Como o comando vermelho. Beleza. Então, roubou, o que. O que, nananana. Então, tipo, tá se referindo ali a aquilo que foi roubado, não ao nome Rubens, certo? Fechou. Aí você tem. É porque nesse caso aí, você vai ter que recordar de transitividade verbal, blá blá blá, Aí é blá blá foda. blá, blá 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 blá. E aí, tipo assim, isso daí é um saco, isso daí é uma bosta, isso daí é um lixo. Né? Então, só ver, tipo assim, o que tá vindo? A última palavra que veio antes desse que é um substantivo ou um verbo? Só fazer essa análise. Então, aí a gente tem aí que, o qual, o que. Sinceramente, é meio incomum cair pronome relativo. O máximo que eu acho que vai acontecer de cair é esse o que e o que. O que e o que. São os únicos que eu acho que pode cair, mesmo assim com uma frequência bem reduzida. Mas enfim, tá sabendo. Preposições. Você é louco. Não acaba. Preposições. Ligam informações dentro da oração. Então, numa mesma oração, isso daqui é uma oração. Chap, 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 chap. Isso daqui é a preposição. Preposição. Nananana. E aí você vai lembrar daquela musiquinha das preposições que aquele professor gordo passou pra gente. Ante, até, com, contra, para, perante, por sim, sobre, trás. E um monte de outros bagulho lá. Vai lembrar dessa musiquinha. Então, preposição vai ligar algo dentro da frase. Que preposições você tem? Ante, sobre, contra, acerca. Acerca geralmente vai vir, assim, ó. Acerca de. Porque é acerca de alguma coisa. Mais preposições, tá lembrado, ok? Dúvidas sobre operadores argumentativos? Acredito que não.
Ok, então temos aí uma pausa de 5 minutinhos, porque eu preciso urgentemente beber água, porque minha boca tá seca. Oh my god. Ok, pode voltar a gravar então, Nipelmo. Please. Ai, bem, vamos lá. Voltamos de nossa pausa. Substantivos. Let's go, né? Substantivos. É aquilo que dá nome para seres, objetos, locais, nananã. Vamos lá. Substantivos compostos e simples. São a base. O suco do substantivo. Simples. Um único radical. Um único radical, quero dizer, uma única palavra, pode-se dizer assim, a grosso modo, né? Então, tipo assim, flor, casa, pé, pedra, são palavras únicas. Flor tem seu próprio sentido, já remete a alguma coisa. Casa, pé, pedra também. E, tipo, não é formada por outras palavras. É uma única palavra originária dela mesma, então não tem uma outra palavra que vem antes dela, que já tem sentido completo. Composto, mais de um radical. Ao contrário do simples, o composto ele é formado, pode-se dizer assim, por dois substantivos simples, né? Então ali você tem o girassol, é composto por gira e por sol. Couve-flor, é formado por couve e por flor. Lobisomem, formado por lobo mais homem. Teve o outro lá que a professora falou também, que é carne dos mortos, blá blá blá, mas eu não lembro qual que era a palavra. Mas enfim, você tem que fazer essa análise aí. Nem sempre, presta atenção nisso, nem sempre vai ser uma coisa tão óbvia como o girassol. O girassol você pode vir aqui separar, tipo, você tem aqui, ó, gira, e você tem aqui sol. E aí você junta e você tem girassol. Por quê? Porque ele gira de acordo. Ele gira e muda sua posição de acordo com o Sol. Ó, girassol. Mas pode ser uma coisa menos óbvia. Pode ser algo tão óbvio como girassol, couve-flor. Mas pode ser algo menos óbvio. Que são duas palavras que, tipo assim, formaram uma, mas não fica tão claro. Você tem que fazer uma análise mais aprofundada. Eu não vou ter aqui nenhum exemplo disso. Mas fica a observação. Tipo, lobisomem. Lobe. Existe lobe? Não, não existe lobe. Mas existe lobo. Lobo-homem. Homem-lobo. Lobisomem. E aí pode ter palavras que vão estar, tipo assim, mais ocultas do que o lobisomem. Palavras que vão estar mais bem divididas para formar essa nova palavra que é lobisomem, que é lobo mais homem, né? Fica esse adendo, ok? Vamos lá. Simples já foi, composto já foi. Substantivo primitivo é aquele que dá origem a outros substantivos. Você tem flor, você tem pedra que quando você ali juntar com umas com outra, com aí um prefixo, ou um prefixo é foda, né? Um prefixo ou um sufixo, ou mesmo com outra palavra, vai formar uma coisa completamente nova. Então, aqui, derivados. É aquilo que vai surgir a partir do primitivo. Né? Então, você tem aqui floricultura. Seria uma espécie ali de substantivo composto. Que seria flor mais cultura. A cultura das flores. Por quê? Porque a floricultura vem de diversos tipos de flores de diversas regiões diferentes do mundo, espécies, nananã e tudo mais. Então, a cultura das flores. Pedregulho, pedreira, pedreiro também, pedreiro. Pode jogar aqui também
florista, vai da sua limite ao céu. O céu é o limite. Ok? Então vamos lá, já foi simples, composto, primitivo, derivado. Nenhuma dúvida, né? Não. Alright, ainda bem. Simples, composto, primitivo, derivado. A gente tem agora abstrato e concreto. Vamos lá. O concreto, ele existe independente de outro. Ou seja, independente de qualquer coisa, ele vai estar existindo. Vamos um exemplo bem exagerado. De um dia para o outro, a Rússia manda um míssil nos Estados Unidos, uma bomba nuclear, e os Estados Unidos mandam um na Rússia. O mundo inteiro explodiu. A única região aí que não foi afetada foi o Polo Sul e o Polo Norte, certo? E aí lá, tipo assim, passou um ano, todos os seres humanos que estavam lá morreram, porque não tem alimento, beleza? Beleza. Beleza. Então eu vou te fazer uma pergunta. Morreu todos os seres humanos. O fato dos seres humanos morrerem, vai fazer com que, sei lá, o vento pare de existir? Não, senhor. Beleza, não vai fazer com que pare de existir. Aí vamos lá, monstro. Monstro não é uma coisa que existe na realidade. É uma coisa que foi criada na literatura. Uma coisa que foi criada na imaginação. Mas foi criado na imaginação, mas, pô, foram criadas imagens, pinturas, jogos, desenhos, livros, séries, filmes, peças teatrais, fantasias que remetem a um lobisomem, certo? A um monstro, a um lobisomem, a um duende, a uma fada, a um elfo, certo? Certinho. Então o fato de que todos os humanos morreram não vai tirar a existência do monstro, do lobisomem, do elfo, da fada, do duende, do anão, porque eles já foram criados, eles foram consolidados. Se a humanidade ressurgisse das cinzas, eles ainda encontrariam um livro, um CD, alguma coisa que teria algo que levasse até um conceito de monstro, de lobisomem, certo? Agora, abstrato, veja muito bem, depende de outro ser ou objeto para existir. E aí aqui você tem, tipo, aqui tem Deus, vento, ar, monstro, você tem amor, love, ciúme, ódio. Beleza. Voltemos ao mesmo exemplo. Humanidade inteira, todo ser humano extinto. Só existe agora os animais. Urso, galinha, vaca, cavalo, cachorro, papagaio, periquito, arara, baleia, taiscarla, né? Enfim, só bicho, certo? Humano não existe mais. Se existe só bicho, as coisas que dependem dos humanos, o estado, o sentimento, as sensações vão deixar de existir, porque os outros animais são irracionais. Não é como se você fosse chegar num golfinho e o golfinho fosse te ser eu te odeio, cara, eu vou te matar. Não, isso é uma coisa que não rola com os golfinhos. O golfinho é tipo assim, um baiacu, vamos jogar bola com o baiacu pra ficar chapado? Mas enfim, não existe sentimento, coisa do tipo, no reino animal. Então, amor, ciúme, ódio, raiva, medo, não existe pros bichos. É puramente instinto animal. Então, se a humanidade deixar de existir, isso, o amor, o ciúme, o ódio, também deixa de existir. Ok? Ok.
Então, pô, fiquei na dúvida se é concreto ou abstrato. Joga nesse exemplo. Pô, humanidade deixou de existir, só sobrou os bichos e aquilo que a humanidade criou. De alguma forma isso vai restar no planeta Terra? Pô, sei lá, é uma criatura fictícia, é um dragão. Mas, pô, tem fantasia de dragão, tem escultura de dragão, tem pintura de dragão. A humanidade deixou de existir. Mas o que foi criado do dragão ainda existe. Então é concreto. Agora, ah, o sociopatismo, a condição de ser um sociopata, a humanidade deixou de existir. Esse sentimento, essa condição psicológica também deixa de existir automaticamente. Você não vai sair por aí na Antártida e encontrar, pô, o pinguim sociopata, o Kowalski, o rico, o capitão, o recruta. Não. Então, tipo, pensa nisso, a humanidade deixou de existir. Isso de algum modo ainda existe ou foi extinto junto com a humanidade? Reflita. Ok? Ok, mano. Simples, Você abriu minha composto, mente. Eu ia te perguntar primitivo. um bagulho, mas você responda. Alright. Simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato. Ok. Temos os três últimos. Coletivo, comum e próprio. Coletivo. Coletivo vai se referir a seres, a objetos da mesma espécie. O que quer dizer isso da mesma espécie? Iguais, do mesmo tipo, né? Então, pô, cardume de peixes. Não quer dizer que a mesma espécie de peixes, só salmão. Não. Quer dizer que, tipo assim, pô, entre salmão, peixe palhaço e qualquer outro tipo de peixe que também viva lá naquele lugar, todos eles estão andando juntos. Isso é um cardume. Arquipélago de ilhas. Pô, ilha não tem espécie. E são ilhas com nomes diferentes também, mas são ilhas. O conceito é o mesmo. Uma porção de terra cercada por água. Então, entra no mesmo. Molho de chaves, né? Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Enfim, molho de chaves, né? Pô, tem chave ali do carro, tem chave da porta, tem chave do armário, tem chave disso, tem chave daquilo, tem chave daquilo outro. Mas independente de tudo, é um conjunto de chaves, não importa o tipo de chaves. Chaves, chaves. Tá um conjunto de seres ou objetos de mesma espécie, iguais, né? De objetos iguais. Mais que suficiente. Comum. Comum. Seres ou locais comuns. Não tem especificidade. Não são específicos, são gerais. Leão. Pô, quando você fala leão, você refere-se, sei lá, ao. Como é que chama o leão lá de Madagascar? Alex, né? Você se refere, tipo assim, leão. Você se refere ao animal leão? Ou você se refere ao Alex? O leão de Madagascar. Você se refere ao animal leão. Que é o animal leão é o geral. Não é uma especificidade. Não é um específico. É o geral. Então, é comum. Porque é referente ao geral, ao coletivo e não ao específico. Leão, estado, igreja, oceano, time. Próprio. Próprio já é diferente do comum. São apostos, né? É como 2 e menos 2, né? Nomes ou seres ou locais com nomes próprios. Eles são específicos. Ele tem essa sua especificidade. Especificidade. Né? Então aí, pô, Goiás.
Goiás é um estado? Com certeza é um estado. Mas é um estado específico, é o estado de Goiás, letra maiúscula. Atlântico. É um oceano? É um oceano. Mas é um oceano em específico. É o Oceano Atlântico. Flamengo. Flamengo é um time? Flamengo é um time, mas não é qualquer time. É um time. É o Flamengo. O time do Flamengo. Lucas. É um nome? É, é um nome. Mas é um nome qualquer nome? Ou é um nome específico? É o nome do Lucas. É um nome específico. É o nome do Lucas. Por isso é próprio. Ok? Perfeito. Então Tá bom. terminamos o básico disso daqui. Agora nós vamos para a parte específica dos substantivos, que é um saco, tá? Dúvidas? Comentários? Acaba, pelo amor de Deus. Ainda vai uma meia hora. Mas eu vou acelerar. Vamos lá. Flexões do substantivo. Flexões do substantivo são mudanças que você pode fazer no substantivo. Tudo bem? Número. Singular, plural. Padrãozinho a gente conhece muito bem, a gente é acostumado. Homem, homens. Padrão. Isso aqui é padrão. Quando eu escrevo padrão, quer dizer que, tipo assim, é algo que a gente já está adaptado. Singular, plural, blá, 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 blá. Já estamos adaptados a isso. Qual que é, nesse caso aí, a diferença? A diferença é NS e um M aqui. Acabou. Essa é a diferença. Beleza. Em grau. Aumentativo, normal, diminutivo. O normal é homem. O aumentativo de homem, homenzarrão. Pelo amor de Deus, não me escrevem, não me escrevam, não me escreve homenzão, homão. É homenzarrão, tá? Por favor. A norma culta pede a escrita de homenzarrão. Diminutivo, segundo a norma culta, homúnculo. Não é homenzinho, homenzininho, sei lá, é homúnculo, tá? Provavelmente vocês não sabiam disso, ou sabiam. Aí, eu tô só lendo um bagulho aqui rapidão. Beleza. Porque eu tinha olhado que parece que podia colocar igual o menzinho mesmo. Não, é tipo, se você está escrevendo um texto norma culta, padrão, você tem que escrever homúnculo. Se você, tipo assim, é homenzinho, é aceito. Mas o ideal em um texto culto, um texto culto, é homúnculo. Entendi. Mas agora, homenzarrão é o certo. Não existe homenzão ou sei lá o que. Homenzarrão é único. Os outros são adaptações que foram feitas, mas Homenzarrão é o certo. Enfim. Então você tem que dar essa analisada aí, ok? Eita, peraí que eu fiz merda. Enfim, vamos apagar aqui. E sigamos. Em grau, tranquilo. Aumentativo, diminutivo, esses bagulho aí. Em gênero, a partir de aqui, nossa situação começa a ficar mais crítica, galera. Gênero, nós temos biforme ou uniforme. Biforme, o nome já fala. Isso aqui é. Vamos analisar aqui, ó. Bi2. Forme, a mesma coisa aqui. Forma, certo? Então, duas formas. Então, no biforme a gente tem diferente para macho e fêmea. Bode, cabra, ovelha, carneiro. Beleza. Uniforme. Uni, um. Uni, uma, forma, forma. Forma e forma. Uma forma.
Então aí quando você chega em pô, uniforme, blá 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 blá, pp. Igual ambos os gêneros. Independente do gênero, macho, fêmea, é a mesma escrita. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Uniforme começa a lascar nossa situação. Ele é dividido em epiceno, comum de 2 e sobrecomum. Mas a diferença entre eles até que, de certo modo, é tranquilo. Epiceno. Não muda nada. Como assim não muda nada? Você não vai escrever a borboleta ou borboleta. Não, 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 pelo amor de Deus, não. Esse não muda nada quer dizer que, tipo assim, você simplesmente vai escrever borboleta. Quando você escreve borboleta, você já está se referindo igualmente ao macho e à fêmea. Tudo bem? Sim. Então tenha isso no fundo do seu coração. Epiceno não muda nada. Você não precisa fazer nada. Ele por si só já está arrumado. Ele por si só já está perfeito. Comum de 2. O próprio nome já fala. Comum de 2. Ele é comum, certo? Comum de 2. Se ele é comum de 2, o que isso quer dizer? Pô, a escrita é a mesma. Que ele é pianista. Até aqui não mudou nada do epiceno. A escrita é a mesma, borboleta, jacaré, independente do sexo. A diferença é isso daqui, ó. O artigo que define o gênero. Comum de 2, porque a palavra é a mesma. Mas o artigo é diferente. Por isso, comum de 2. A palavra é comum aos dois. Mas a palavra, o artigo não. Ok? Ok. Perfeito. E a bateria do meu mouse acabou. Calma aí. Ia acabar. Ih, rapaz, fiz merda. O artigo é o que define o gênero. Comum de 2. Exatamente por isso. Sobrecomum. Sobrecomum. Mas estou achando que essa cor tá igual a outra. Vou pegar uma amarela. Deixa eu falar o que eu falei, que eu vi aqui. O cara falou que o epiceno é assim, as palavras epicenas determinam o gênero. Aí ele deu exemplo. O tatu fêmea. Aí no sobrecomum ele falou que a palavra serve para as duas. Igual Calma a aí. criança. No sobrecomum, define o gênero pelo contexto inserido. Então, tipo assim, você escreve aqui, a vítima. Primeira pergunta, você pode escrever o vítima? Não, nada a ver. Pode, exatamente. Se você não pode escrever o vítima, automaticamente ele não pode ser epiceno. Ou ele Isso. não pode ser, ele não pode ser comum de 2. Você não pode usar o ou a, certo? Ele Certo. não pode ser comum de 2. Então, ele pode ser epiceno. Só que aí tá a diferença. Epiceno, eu venho aqui e falo a borboleta. Aí o cara falou que tem que geralmente, tipo assim, coloca macho ou fêmea. Igual o Aí o tatu que eu ia fêmea. falar. Tem como você definir o gênero da borboleta sem você falar macho ou fêmea? Não. Exatamente, não tem. A não ser que você fale macho ou fêmea, a borboleta macho, a borboleta fêmea, você não consegue fazer essa diferenciação. Mas no caso aqui do sobrecomum, você pode fazer essa diferença pelo contexto.
contexto. Aí você me É pergunta, só pra como mim assim? que ele travou? Oi, testando. Oi, Alô? Tem alguém me escutando? voltou? Otávio? Mano, Acho que ele Acho caiu. que foi eu que caí. exatamente. Então você responde É essa menina, né? complicado isso aí, né? Legal, perdi a explicação, tipo assim, intensa do porquê que era o bagulho aí. Mas Vamos- basicamente, o. É porque, tipo, igual o Epiceno, ele tem que colocar o bagulho lá, né? Definir se é macho ou fêmea. Isso daí você. Até o artigo vai ser igual. Não, né, o epiceno não muda nada, não adiciona artigo nem nada. Não tem como diferenciar. O comum de dois que diferencia pelo artigo. Não, pô, o Epiceno se diferencia falando se é macho ou fêmea. Não, é. O epiceno é falando se é macho ou fêmea. É porque você falou do artigo. Então, só que aí, volta lá não, no sobrecomum. No sobrecomum, tipo assim, quando você vai falar, por exemplo, igual aí tá falando cônjuge, você não vai falar a cônjuge, você vai falar o cônjuge. Então você não muda nem a letra que vem antes, no caso, eu acho que seria É, artigo, não né? muda. Não muda o artigo. Sim. É porque, tipo assim, igual o epiceno. Até isso daí, ele tá igual ao epiceno, porque no epiceno você fala a borboleta. Dependendo do gênero, é a borboleta, certo? Uhum. Vai diferenciar ele do sobrecomum é porque no sobrecomum você tem um contexto, tipo assim, a criança foi baleada. Beleza, né? Uhum. A criança foi baleada. Aí depois você tem lá, a menina foi levada para o hospital às pressas. Isso te leva a entender que quem é a criança? Uma menina. Então esse daqui você tem um contexto para te definir. No outro, no caso do epiceno, mesmo tendo um contexto, não dá para você diferenciar. A não ser que fale, tipo assim, pô, Alô? jacaré é macho, jacaré é fêmea. Você não vai diferenciar, entendeu? Tá, acho que agora eu voltei. Aí, voltou? Pra isso. Tá, até onde você tinha ouvido? Lá que vai. Tadã. Então, sobrecomum, você tem um contexto ali para definir ele. Ok? Tá entendido? 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 Deu. Entendido, entendido. Entendido. Criando novas palavras. Enfim, derivação. Isso daqui é interessante. Ela falou bem cagado lá na sala, mas é que eu trouxe detalhado o suficiente para você aprender. Você tem 6 tipos de derivação, tá? 6 tipos de derivação. Isso aqui é um saco. Prefixal, você adiciona um prefixo. O que é um prefixo? Você adiciona antes da palavra. Então você tem aqui, sei lá, feliz. O prefixo seria aqui, ó, antes dela. Então, infeliz. Sufixal é você adiciona um sufixo. Sufixo é no final. Então você tem feliz, você coloca no final. Felizmente. Ok? Certo. Beleza. Prefixal e sufixal, você coloca um prefixo e um sufixo junto. Então você tem infeliz. Você tem o prefixo e o sufixo no substantivo simples, no substantivo simples, comum, primitivo, e você forma aí esse substantivo aí derivado, certo? Ele é prefixal e sufixal, por quê? Se você vier aqui e tirar o prefixo, tirar o in, existe felizmente?
Existe. Mas se você vier aqui e tirar o mente, existe infeliz? Existe. Então existe infeliz, existe infelizmente. Então é derivação prefixal e sufixal. Mas, agora vamos dizer assim, a gente tem a parasintética. O que é a parasintética? Ela é uma derivação prefixal e sufixal. Mas lembra do infelizmente? Aham. Feliz. Gordaço. Se tirar o daço, fica. Não dá certo isso. Calma aí. Lembra do infelizmente? Se você tirar o in, você tem felizmente. Se você tirar o mente, você tem feliz. Essas duas palavras existem. Então, por isso que é prefixal e sufixal. No parasintética, se você tirar o in e esse resto aqui formar uma palavra que não existe, então quer dizer que não é. Quer dizer que é parasintética, porque não é prefixal e sufixal. Ela tem um prefixo, ela tem um sufixo. Mas se você tirar um deles, a palavra que resta não tem sentido. É um negócio aleatório. No momento, pô, não é o ideal, mas vamos usar lá o gordaço. A gente tem aqui gordo. É porque não tem o prefixo, né? É. Pô, alguém aí tem uma ideia de derivação parasintética? Deixa eu pensar. Tive uma ideia. Anoitecer? Calma aí, deixa eu fazer o que eu pensei. Em imparável. Se você tirar o in, forma parável, certo? Certo. Parável existe, né? Acho que sim. É, Existe. Mas se você tirar o veu, impara, existe? isso aí não existe, não. Não, não existe. Então é uma derivação parasintética, porque não existe impara. Isso daqui não é uma palavra real. Parável até que existe, mas impara, não existe. Então é parasintético. Ok, regressiva é quando a palavra nova é melhor do que é menor do que a original. Imprópria é quando a classe da palavra muda. Dá um exemplo de regressivo. Hein? Regressiva. Regressiva, você tem aqui jantar, tem o verbo jantar, né? E tem o jantar de tipo assim, vou ao jantar. O substantivo jantar, né? Certo? Uhum. É porque é uma homófona homógrafa. São palavras. Aí se lascou. É porque são palavras com pronúncia e grafia igual, mas significado diferente. Enfim, você tem jantar, certo? Não o Certo. verbo jantar, mas jantar de tipo assim, O substantivo comum, jantar. a convivência social de reunir-se para se alimentar durante a noite. Jantar. A partir de jantar, você tem janta. Você veio aqui em jantar, arrancou esse R, formou janta. Ela é Não regressiva. significa que o R é um sufixo. Ou R é um Não, sufixo. ele não é um sufixo porque a palavra original é jantar. Você tirou o R da palavra original. Por isso, Beleza. ele não é um sufixo. Porque a palavra original é jantar. A regressiva, você vai reduzir a palavra original. Você não vai adicionar nada nela. Você só vai reduzir a forma dela. Entendeu? Uhum. E aí, eu não tenho um bom exemplo para imprópria. A imprópria quer dizer que vai mudar a classe gramatical. Eu ainda vou usar o jantar, mesmo não sendo mais adequado. Então, tipo assim,
Pô, você pode ter o substantivo jantar, mas aí, dependendo do contexto que você colocar ele, esse jantar pode não significar um substantivo, pode significar um verbo. Beleza. Então, tipo, a regressiva vai ser, tipo, em caso, tipo, do jantar, ou em alguma outra exceção aí muito rara. Mas, em geral, o que você vai ver em ordem são a prefixal e sufixal, prefixal e sufixal juntas, e parasintética. Regressiva, imprópria, bem improvável que você veja. Beleza. Mas é isso. Tá na mão pra caso queira. Jantar, jantar, verbo. Aí eu vou anotar aqui verbo ou substantivo. Tá bom. E por fim, para nós finalizarmos, nós estamos chegando no final, galera. No final. Amém? Amém. Ai, ai, adjetivos. Glória a Deus. Caracteriza o substantivo. Mano, quando eu tava fazendo isso daqui, eu resumi adjetivo o máximo que deu. Temos 3 tipos de adjetivo: simples, composto e pátrio. O simples, o próprio nome dele já está falando. Simples, a mesma coisa do substantivo, um único radical. Bonito, alegre, chato, irritante, impertinente, ok? Composto, mais de um radical. Azul marinho é formado por azul mais marinho. 2 adjetivos. Azul, adjetivo que indica a cor. Marinho, que indica que vem do mar. Mal educado. Mal estado, caracterização do estado. Educado. A atitude dele. Então, caracteriza a atitude dele pelo nível de educação. Uma educação de baixo nível. Mal educado. Ok? Ok. Ok. Pátrio designa origem do substantivo, ou seja, de onde o substantivo vem. Fluminense, capixaba, gaúcho, potiguar. Está indicando o quê? A região, o estado, do qual a pessoa vem. Né? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Fluminense, se eu não me engano, é São Paulo, né? É. É, São O Paulo. que você falou? Fluminense é quem é de São Paulo. É Se não me isso, engano. Lucas. Esperava mais de você, mano. São Paulo é Rio de Janeiro. Fluminense e Carioca é quase a mesma coisa, só que Fluminense ele nasceu não. no estado do Rio de Janeiro. O Carioca nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Cagou? Ah, Fluminense. É um cara que nasceu aqui em RJ. Perdão, eu não sou o humano que manja desse bagulho. Enfim, É raro, é mano. coisa do tipo. É tipo, pô, Barriga Verde. Barriga Verde é quem nasce sei lá onde. Mas é um estado aí. Aí eu não lembro se é tipo assim, sei lá, acho que é Espírito Santo, alguma coisa do tipo. Não lembro. Eu sou péssimo com gentílico, com adjetivo pátrio. Enfim, tá entendível, né? Tá entendido. Sim. Ok, vamos ao que é importante. Adjetivo. Vamos à flexão em número do adjetivo. Isso daqui é extremamente importante, galera.
singular e plural. Você só vai colocar o seu adjetivo no plural quando ele não se origina de um substantivo. Então vamos fazer a análise. Existe alguma outra palavra que se chame azul que não seja a cor azul? Não. Não. Não, vamos nos manter na racionalidade. Pô, a única coisa relacionada a azul é a cor azul. Então, se só existe a cor azul, você pode colocar ela no plural. Então ficaria azuis. Mas agora no caso laranja. Pô, mano, existe algo além da cor laranja? Existe a fruta. Existe a fruta laranja. Então você não pode colocar isso daqui no plural. Por quê? Porque, pô, se eu tenho a fruta laranja, o substantivo laranja tem seu plural como sendo laranjas. Tem seu plural como sendo laranjas. Então, se você colocar laranja, a cor no plural, o adjetivo laranja no plural, você não vai ter o plural da cor laranja. Você vai ter o plural da fruta laranja. Então, antes de colocar um adjetivo no plural, você tem que se questionar. Esse adjetivo, essa palavra é só para o adjetivo ou é para um substantivo também? Igual, sei lá, prata. Prata. Qual que é o plural de prata? O plural de prata é prata, prata ou é pratas? É prata. Exatamente. O plural do adjetivo prata é prata. Ah, por quê? Porque nós temos o minério de prata, nós também podemos falar 500 pratas, a moeda que já existiu em um passado. Então, prata não é só tipo, a cor prata, é prateado. Não, a gente tem prata minério, a gente tem prata dinheiro. A gente não coloca no plural. Agora, verde. Pode pôr no plural ou não? Verde pode ficar, porque creio eu que não tem nada além da cor verde. Exatamente. Você só tem a cor verde. Então, verde, taca no plural à vontade. Chuchu, beleza, viu? Era prata, vira pratas. Prata vira prata. Porque prata não existe pratas. Calma aqui, repete. Não existe pratas porque prata, ela não é somente a cor. Exatamente. Porque se você falar, tipo assim, pratas no plural, pode entender que você está se referindo a, tipo, dinheiro. Porque em um passado não tão distante, as pessoas chamavam dinheiro de pratas. Então, falava, tipo assim, quanto que deu? Ah, 500 pratas. Ou também pode se referir ao minério de prata. As pratas. Os minérios de pratas. Entendeu? Então, prata não tem plural, tipo, literalmente. Ele É, se dependendo do contexto. a cor prata não tem plural. Fechou, mano. Ok, mais questionamentos sobre prata, pratas, prateloroi, oi, 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 oi. Assumo que não. Então, let's go. Tá bom. E por fim, locução adjetiva. Coisa muito importante de se saber. Um adjetivo não necessariamente precisa ser uma única palavra ali com aquele significado, aquela caracterização. Você pode substituir isso por uma preposição preposição mais um substantivo ou um advérbio.
Então você pode substituir, por exemplo, pagamento mensal, você pode trocar por pagamento do mês. Você tem a preposição do, que é formado por de, mais o, do, e mês, que é o substantivo. Ok? Então fica atento nisso. Ela pode pedir, tipo assim, substitua as expressões pelo adjetivo adequado. Do pagamento do mês, pagamento mensal. Energia do vento, energia eólica. Energia da água, hidroelétrica. Ok? Beleza. Ok. Bem, é isso, senhores. Acabamos. Graças a Deus. Eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Não, é o destino. É o destino. Acabamos de terminar.